Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Nosso objetivo hoje é fazer a leitura do capítulo 5 do livro de Atos. Na leitura do capítulo 4, nós já falamos um pouco sobre o que trata o capítulo 5. E é importante que, para a gente entender o capítulo 5, façamos uma recapitulação do capítulo 4. Mas antes da gente começar, se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, ativa as notificações, deixa o teu like no vídeo e compartilha com um amigo, para que ele também possa ser abençoado pela palavra de Deus. Vou compartilhar o texto na tela, mas antes da gente iniciar a leitura, vou comentar um pouco sobre o que nós vimos ontem. A igreja, nos primeiros tempos, ela vivia, como diz o texto, né, tinha tudo em comum, ela vivia em unidade, viviam muito juntos, inclusive havia um sentimento muito grande de generosidade entre as pessoas. Muitos que tinham propriedades e bens vendiam essas propriedades e com o dinheiro, colocavam esse dinheiro aos pés dos apóstolos para que eles pudessem administrar e suprir as necessidades das pessoas que não tinham recurso. Então isso foi algo que aconteceu, e a gente leu isso no capítulo 4, e também fala sobre Barnabé, né, uma pessoa que vai se tornar alguém bastante citado ao longo do livro de Atos, que fez isso, né, vendeu uma propriedade que tinha e também colocou os recursos para que os apóstolos pudessem administrá-los. Capítulo 5 começa contando uma situação envolvendo um casal chamado Ananias e Safira, que também resolveram fazer isso. Vamos ver o que aconteceu. Diz assim, versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Sem problema nenhum até aqui, né? Eles tinham uma propriedade, resolveram vendê-la. Havia parte da totalidade do dinheiro, né, obtido dessa venda, ele reteve uma parte e então, e a mulher dele sabia disso, e levou o restante e colocou aos pés dos apóstolos. Não seria problema nenhum, a propriedade era dele, o recurso da venda seria todo dele, ele decidiu dar algo, né, compartilhar com a igreja. Mas olha a motivação que tinha no coração de Ananias, isso vai ficar claro ao longo do texto, não necessariamente nesse primeiro trecho, mas em seguida nós vamos ver isso. Versículo 3. Então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Pedro aqui tem uma revelação, né, do Espírito Santo. Ananias não tinha falado nada, mas Pedro entende aqui, o Espírito Santo revela a ele o que aconteceu. Ananias trouxe aquele valor, aquele recurso, aquele dinheiro, como se aquilo fosse a totalidade da venda. Ele, né, quis transparecer para quem estivesse olhando que ele tinha vendido um campo ou uma propriedade e tinha dado todo o dinheiro. Isso não era necessário, né? Mas ele tentou enganar a igreja, e não necessariamente só a igreja. Pedro diz aqui que ele não estava mentindo para as pessoas. Diz ele assim, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E olha o que acontece aqui como consequência disso, né? Desse pecado de Ananias. Versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Houve aqui da parte de Deus, não foi Pedro que, né, matou Ananias, não foi Pedro que decretou uma maldição sobre Ananias, não disse que ele morreria, mas Deus fez o seu juízo sobre Ananias aqui. O pecado de Ananias, né, Deus exerceu o juízo imediato sobre aquilo e foi a morte. Na Bíblia nós lemos, né, que o salário do pecado é a morte. Hoje não morremos, talvez mais pelos nossos pecados, e as pessoas não morreram, né, exceto algumas vezes no Antigo Testamento vimos isso acontecer, Deus exercendo um juízo imediato, né, em algumas situações.
Porque toda a ira de Deus que há sobre o pecado, né, ela foi colocada sobre Jesus na cruz. Jesus recebeu a ira de Deus, né? Aquela que seria por conta do nosso pecado, nós receberíamos, Jesus recebeu. E a ira de Deus sobre Jesus, né? Jesus sustenta hoje a nossa salvação, Jesus conquistou a nossa salvação. Mas aqui Deus exerceu, né, a justiça sobre Ananias. E por que ele fez isso? Nós vamos entender um pouco mais adiante. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Pedro deu alternativa, deu opção, né? Deu a chance aqui de que Safira respondesse, né, a verdade, falasse a verdade. Dissesse sim, foi esse preço, ou não, não foi esse preço, né? Pudesse falar que não. Mas olha o que ela responde: sim, foi esse mesmo. Olha como Ananias e Safira tinham combinado atuar, né? Mentir, fingir. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Pedro deu a chance para que Safira corrigisse, né, o erro de Ananias. Talvez, se somente ele tivesse mentido, né, e ela tivesse dito a verdade aqui, não aconteceria nada com ela, mas eles entraram em acordo. E Pedro diz: vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo que revelou para Pedro a verdade, né? Embora ninguém soubesse, Deus sabia, o Espírito Santo sabia e revelou isso a Pedro. Pedro diz: olha, por que vocês fizeram isso? Né? Estão aí, olha, os rapazes que levaram o teu marido e vão te levar também. E ela também cai morta. E diz que o resultado disso foi que um grande temor apoderou-se de toda a igreja. E todos, né, que ouviram falar disso ficaram com temor a Deus. Imagina agora, e por que Deus fez isso, né? Isso era o momento de início da igreja. Tudo na igreja primitiva era, parece, mais intenso do que hoje em dia, né? Deus, né, criou aquele momento ali com muitos sinais, muitos prodígios, muitas curas, muitas coisas que evidenciavam, né, que davam credenciais e acreditavam o ministério dos apóstolos. E aqui também, né, Deus interveio de forma direta para que houvesse aqui o temor a Deus dentro da igreja, houvesse pureza aqui nessas ações, né, nesses atos de generosidade, as pessoas entendessem que era algo sério, não se pode brincar com Deus. Imagina se Ananias e Safira passassem aqui impunes, não acontecesse nada, e eles pudessem enganar, né, tanto a igreja, ninguém soubesse, e talvez até, vimos ali que foi citado o nome de Barnabé, talvez houvesse aqui citação, né, de outras pessoas que fizeram isso, né, Ananias e Safira pudessem ser citados como gente que fez algo louvável. Mas diante de Deus, né, diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que vamos prestar contas. Vamos prestar contas a Deus, e Deus aqui fez questão de não deixar isso oculto. Deus colocou às claras a atitude de Ananias e de Safira para que isso servisse de lição, né? Fosse pedagógico para a igreja, e a igreja entendesse o quanto Deus é justo, né? Deus é amor, mas Deus é justo, o quanto Deus é sério, né? É sério lidar com Deus, não se brinca com Deus. Então isso surtiu um efeito, né, de dar temor à igreja e das pessoas que ouviram falar disso. Versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Falamos disso agora, né? Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, que era uma das portas ali.
da cidade. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Diz aqui dos demais, né, do povo, ninguém ousava se juntar a eles. Talvez aqui já esses eventos, né, eles se tornaram notórios. O pessoal ficou sabendo da história de Ananias e Safira e talvez teve até um certo receio. Mas diz aqui que o povo os tinha em alto conceito. A igreja era respeitada, os apóstolos eram respeitados. E eram vistos, realmente tinham a visão de que era algo sério. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Diz aqui que as conversões não paravam. Pessoas, crendo no Senhor e sendo acrescentados à igreja. E olha como as pessoas tinham, talvez na época do ministério de Jesus também muita gente seguia Jesus por causa das curas que Jesus fazia, por causa do pão que Jesus multiplicava. Mas aqui também talvez alguns, só queriam o benefício, de estar perto dos apóstolos. E aí a gente viu que alguns aqui não se juntavam a eles, mas vemos que levavam os doentes às ruas, colocavam em camas e macas para que passassem perto dos apóstolos, para que, diz aqui, que a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Eles criam que talvez isso pudesse curá-los. Assim como aquela mulher que encostou talvez no manto de Jesus, e creu que fosse curada. A Bíblia não diz que a sombra de Pedro curava as pessoas, mas diz que as pessoas esperavam que talvez isso pudesse acontecer, e talvez tenha acontecido, nós não sabemos, a Bíblia não relata, talvez tenha acontecido. Mas não podemos dizer que a sombra de Pedro curava pessoas. A Bíblia não diz isso. Mas, enfim, o povo tinha um respeito, entendia que os apóstolos ali, eles eram de fato, tinham o poder de Deus ali, eles foram enviados por Jesus, faziam as mesmas obras que Jesus fazia. Versículo 16: afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Doentes e endemoniados, atormentados por espíritos imundos, eram curados. Versículo 17: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, lembrem, os saduceus não criam na ressurreição, ficaram cheios de inveja. Por que inveja? Porque os apóstolos estavam ganhando notoriedade, a igreja tinha o respeito do povo, os cristãos eram tidos em alta conta pelo povo, muitas vezes diferente dos próprios religiosos, mestres da lei, que Jesus mesmo denunciava que eram hipócritas. Por isso, versículo 18, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Tem algumas coisas para a gente comentar aqui. Primeiro, eles mandaram prender os apóstolos por inveja, sem nenhuma acusação formal, sem nada que pudessem apontar contra os apóstolos. Mas Deus não os abandonou. Diz aqui que o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, os levou para fora. E depois a gente vai ver a consequência disso, como isso impactou, aquele momento, aquela situação. E olha o que o anjo diz, e essa frase, ela é muito emblemática. Eu acho, pelo menos. Dirijam-se ao templo, onde eles estavam normalmente pregando, dia a dia pregavam no templo, no pátio do templo. Dirijam-se ao templo, onde talvez eles mesmos foram presos, e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Relatem ao povo toda a mensagem, não a mensagem, ou uma mensagem, ou alguma mensagem, não, a mensagem e toda a mensagem desta vida. Qual é a mensagem desta vida? Qual é a mensagem desta vida? Que há salvação em Jesus, que havendo arrependimento dos nossos pecados,
Precisamos confessar os nossos pecados a Jesus. Jesus é capaz de perdoar os nossos pecados. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está vivo. Essa é toda a mensagem dessa vida. É por isso que vale a pena essa vida. E isso que fez valer a pena a vida dos apóstolos. Eles viviam para isso agora. A vida deles pertencia a Jesus. E eles tinham uma missão que era a missão da vida deles. E essa também é a missão de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. Se você entregou a sua vida a Jesus, de quem é a sua vida? É sua ou é de Jesus? Essa é toda a mensagem dessa vida. Essa vida vai terminar. A mensagem dessa vida só adianta nessa vida. Na eternidade, acabou a oportunidade de essa mensagem ser pregada. Então esta é toda a mensagem dessa vida. Versículo 21. Ao amanhecer eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos pelo anjo, né? E começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Eles agora se preparavam, então, vamos chamar o sinédrio, vamos chamar os apóstolos aqui, vamos interrogá-los. Mas eles mal sabiam que havia acontecido um milagre, eles não estavam mais na prisão. Mandaram chamar na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Imagina a cara deles, né? Vendo tudo fechado, tudo trancado, sem chance de escapar, e eles não estão mais lá. E agora, olha o anúncio, 25. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Antes, né? Eles os prenderam, provavelmente usaram de força, guardas pegaram os apóstolos. E agora? Diante do povo, lá no pátio do templo, com a pressão, né, que o povo exercia, sabendo ali que isso não seria nada popular e talvez o povo se revoltasse, eles não usaram de violência, não usaram de meios, né, para coagir os apóstolos. Sem força, diz aqui. Temiam que o povo os apedrejasse. 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome, o nome de Jesus. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Olha como os religiosos, eles não ousam falar o nome de Jesus aqui. Né? Ensinassem nesse nome e o sangue desse homem. Eles não falam o nome de Jesus. Mas Pedro responde. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso também, né, falamos no capítulo 4, quando, ao serem interrogados, né, Pedro respondeu: julguem vocês mesmos se é melhor obedecermos a Deus ou a vocês. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mais uma vez, confrontados aqui, mesmo após terem sido presos, confrontados pelos líderes, eles dizem: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E Pedro continua, os apóstolos continuam falando aqui: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus. Mais uma vez, pregando a ressurreição, a quem os senhores mataram, denunciando o pecado, suspendendo-o no madeiro. E agora, o que aconteceu com Jesus? Jesus não ficou ali. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Essa é a mensagem dessa vida. Arrependimento, perdão dos pecados, Jesus ressurreto. E Jesus como príncipe e salvador, Jesus no céu exaltado, né, à direita de Deus. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. E ouvindo isso, eles ficaram furiosos. Olha como, em alguns momentos, a pregação dos apóstolos, né, ela confronta o pecado, ela apresenta o plano de salvação, ela diz que há saída.
e aquilo causa, né, uma aflição e um arrependimento quando há uma vontade, né, de se voltar para Deus. Mas aqui a reação dos religiosos qual é? Fúria e não arrependimento. Eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, alguém que também vai ser citado em alguns momentos, em outros momentos, né, na Bíblia aqui, esse Gamaliel, nós vamos ver mais tarde que ele foi alguém que foi um mestre de Paulo, né? Aquele chamado para ser apóstolo aos gentios, que escreveu boa parte do Novo Testamento. Diz que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, esse Gamaliel citado aqui. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Retiraram eles dali para conversar, né, entre si somente, para que eles não ouvissem o que eles estivessem decidindo. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Aqui Gamaliel está citando alguns casos, né, de algumas pessoas que se levantaram como líderes, quiseram fazer uma revolução, uma rebelião, para provavelmente libertar os judeus do domínio romano, e que, mesmo tendo seguidores, mesmo fazendo alvoroço, aquele movimento se dispersou. Assim que o seu líder foi morto, tudo acabou. E aqui ele fala isso, né? 2 situações que isso aconteceu. E ele vai continuar. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. A palavra de Gamaliel foi sábia, né? Ele disse: olha, talvez achando que, olha, se for um fogo de palha, se for algo assim impetuoso, mas não for de Deus, vai acabar. Mas se for de Deus, não adianta vocês lutarem contra. Se for de Deus, Deus vai fazer prosperar. Não importa o que fizerem. E vemos, né? Mesmo hoje, nós estamos aí em 2023, isso aqui foi lá no ano 30 e poucos, depois de Cristo. Praticamente 2000 anos depois, estamos aqui, a Igreja de Jesus está aqui, né, o Evangelho sendo proclamado, Jesus sendo anunciado. A igreja não acabou, somos discípulos de Jesus, continuamos anunciando o Evangelho. E logo, essa obra não é uma obra humana, é Deus, né? Diz aqui: se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Vemos que, sim, ao longo da história, né, surgiram heresias, surgiram seitas, e existem hoje entre nós também seitas, heresias e várias coisas que estão aí, não acabaram, mas elas vão falir, em algum momento vão falir, né? Mesmo que seja no dia do juízo, né, no dia que Jesus voltar, né, tudo isso vai ficar por terra. Só a igreja. Jesus disse, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque ela é propósito, ela é vontade de Deus, ela é o corpo de Cristo nesse mundo, para anunciar o seu evangelho, a sua palavra redentora. E diz então que eles, convencidos pelo discurso de Gamaliel, foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ainda assim, eles não podiam simplesmente libertá-los, né? Eles pareceriam aqui gente sem autoridade. Mandaram açoitar os apóstolos. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Os apóstolos saíram alegres depois dos açoites, depois da prisão, depois da humilhação, e foram alegres por serem considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Olha só
na disposição, olha a identificação com Jesus. Uma lição para nós, né? Às vezes sofremos pouco, né, de forma velada, alguma oposição leve e achamos que é muita coisa. Eles aqui, diante de tudo isso, se sentiram alegres por serem considerados dignos de humilhação por Jesus. Dignos de serem humilhados por causa de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, embora tivessem sido novamente advertidos para não pregar no nome de Jesus. Isso não pararia, isso não cessaria, isso chegou até nós. Fica aí a lição da perseverança dos apóstolos, daquilo que o Espírito Santo na vida deles, né, fez acontecer, da capacitação do Espírito Santo, da fé que eles tinham, da revelação de Jesus, né, de entenderem que não poderiam se omitir diante daquilo que eles sabiam ser a verdade e não poderiam ficar com isso só para si. Tinha uma missão a cumprir e o tempo estava passando. Tinha um senso de urgência. Esse é o capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Amanhã continuamos no capítulo 6. Persevera na leitura, continua conosco. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.